Hello galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e esse é o Partitura Literária. Hoje eu vim falar de Boa Garota, Segredo Mortal, da Holly Jackson. Esse livro é a sequência do livro Manual de Assassinato para Boas Garotas e é o segundo de uma trilogia. Eu vim falar só dele porque eu li recentemente e eu estou obcecada, eu preciso falar sobre. Mas se vocês gostarem dessa saga, gostarem desse livro, gostarem da autora, assim que eu ler o último livro, eu venho e faço uma review da trilogia como um todo. Ou então, se vocês também preferirem, eu posso trazer livro por livro, trago uma review do primeiro, trago uma review do terceiro também. Só me contar aqui nos comentários que a gente faz. Então vamos lá! Boa Garota, Segredo Mortal. Eu estava obcecada com o primeiro livro, tá? Manual de Assassinato para Boas Garotas é um dos meus mistérios favoritos do momento. É um livro que eu gostei muito e eu estava com expectativas altas, então ele superou essas expectativas. E é um livro que o que me chamou muito a atenção foi o modo como ele foi escrito. Por quê? Eu gosto muito de ler mistério, suspense, adolescente. Eu gosto muito desse gênero específico, desse subgênero da literatura. E o que me chamou a atenção? A maioria dos livros de mistério, a gente só tem os pontos de vista. Aqui, nós temos o ponto de vista, né? Nós temos o narrador, de fato, nos contando a história. Mas a gente tem também a pesquisa que a Pipa faz durante o livro. Nós temos, então, todo o processo dela e isso dá a sensação de que a gente está investigando junto. E nesse livro, isso continua. Isso foi uma coisa que eu gostei demais mesmo. Aqui a gente descobre que, primeiro, a Pipa criou um podcast contando a história da resolução do mistério do caso Andy Bell e Sally Singh. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque afinal de contas, quem lê mistério geralmente gosta de ouvir ou de assistir podcasts de true crime, e isso foi muito legal, essa referência foi muito boa. Então nós temos aqui a Pip, né, com o podcast dela, já depois que o caso foi resolvido, depois do final do primeiro livro, quando a gente tem toda a resolução. E nós temos algumas coisas acontecendo. Nós temos o julgamento do Max Hastings em andamento, né, a gente conhece tudo o que aconteceu no primeiro livro e a gente tem aqui o julgamento dele no segundo. Ela não tá acompanhando por conta da escola, mas o Ravi tá acompanhando por ela. Além disso, nós temos também a informação de que ela prometeu para a família dela que ela não ia mais se envolver nesse tipo de mistério, tanto por ela quanto pela família, por conta de tudo que aconteceu no primeiro livro. De como ela foi se tornando obcecada, de como ela foi perdendo realmente a saúde mental dela. Ela não dormia, ela não comia, ela se obcecou completamente por conta daquele mistério. E isso fez com que ela fosse ameaçada, a família dela fosse ameaçada e, enfim, né, a cachorrinha dela morresse e tudo mais. Então, assim, nós temos uma Pip quebrada. Nós temos uma Pip completamente destruída depois de tudo que aconteceu no primeiro livro. Isso faz com que ela não queira mais resolver mistérios. Tanto que, quando o primeiro resquício de mistério aparece, ela se recusa. Quando o Connor vai pedir ajuda pra ela, a primeira coisa que ela faz é recusar. Ela fala, eu não posso resolver isso, eu não posso me envolver de novo nessa coisa de resolver mistérios, eu não posso mais ficar investigando, porque isso não vai dar certo. Da última vez isso quase me destruiu e eu não vou voltar pra esse lugar. Então o que ela faz? Olha, ela vira pra ele e pra mãe dele e fala assim, olha, eu vou falar com a polícia, tá? Eu tenho mais voz com a polícia agora o pessoal me leva um pouco mais a sério, então eu vou lá falar com eles e ver o que a gente pode fazer. Mas eu não vou entrar no meio dessa investigação. Só que quando ela chega pra falar com o detetive, pra falar com o policial, né, que ajudou ela no caso da outra vez, ele fala pra ela que não tem nada que eles possam fazer. Eles separam esses desaparecimentos por graus de risco. E como o Jamie, né, que é o irmão do Connor, ele vivia fugindo de casa, toda vez que brigava com o pai ele sumia, ficava uns dias fora e depois voltava, mesmo sem avisar pra ninguém e tudo mais,
O desaparecimento dele não é dado como sério, né? Ele é dado como leve, ainda mais porque nesse meio tempo uma criança é sequestrada em plena luz do dia, então eles estão focando no desaparecimento da criança. Portanto, a Pip abre uma exceção e começa a investigar. Ela fala que ela vai investigar, que ela vai fazer o melhor que ela puder, só que ela não vai voltar para aquele buraco onde ela começou. Ela não vai ficar obcecada igual ela ficou da outra vez. Ela conversa com os pais sobre isso, fala tudo e tudo mais, para que ela possa ajudar o Jamie a ser encontrado, mas ainda assim sem se prejudicar no caminho. Então, nesse paralelo, nós temos duas situações. Nós temos o podcast quando ela tá falando do julgamento do Max, e nós temos quando ela tá falando sobre o desaparecimento do Jamie. Então a gente acompanha todo esse processo dela, toda essa investigação, de encontrar quem é, de descobrir por que ele sumiu. É interessante porque agora é um pouco mais difícil pra ela, e é até mais interessante pra gente, a gente tenta encaixar junto. Porque quando ela tá no primeiro livro, lá em Manual de Assassinato para Boas Garotas, ela já tem meio que o caso pronto na mão dela. Ela já tem os relatórios, ela já tem os interrogatórios, tudo envolvendo o caso da Andy e do Sal, ela já tinha em mãos. Ela precisou buscar por poucas coisas, né? Ela estava revisitando um caso que já tinha acontecido. Só que agora a gente está falando de um caso que ninguém sabe de nada. Então a gente vê ela correndo atrás de testemunhas, atrás de, né, combinar os horários, ver para onde ele pode ter ido, fazer toda uma linha do tempo do momento em que ele saiu do memorial até o momento em que ele desapareceu, a última notificação que a gente tem da vida dele. A gente passa por cada um desses processos junto com a Pip. Então, quando eles vão fazer uma busca pelo Jamie, quando ela estabelece ali um raio por onde ele pode ter estado na última vez, onde pode ter algum tipo de pista sobre para onde ele foi ou o que aconteceu com ele. E ela vai ficando desesperada conforme vai passando os dias, né? Porque quanto mais tempo uma pessoa está desaparecida, menos chance dela voltar para casa. Então a gente vai sentindo esse crescimento com ela de uma maneira um pouco mais próxima. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tentar descobrir junto ou até mesmo antes do protagonista quem foi que matou, ou quem foi que sequestrou, ou quem foi que fez o quê. Eu sou muito assim, eu gosto muito de resolver junto com ou até antes. Eu não gosto só de ler e meio que ter a resposta em mãos. Eu gosto de descobrir, de trabalhar e pesquisar junto. Então o começo do livro, principalmente, que é onde a gente tem a maior parte daquelas pistas pequenas. O meu livro, pelo menos, eu não sei se dá pra ver, mas ele é todo marcado no começo, por conta dessas pequenas pistas que vão ficando. E apesar de eu não dar spoiler do livro, eu não vou contar o que aconteceu, mas eu fiquei muito feliz de descobrir, não exatamente o que aconteceu, mas quem estava envolvido com o que aconteceu. Então tinham duas pessoas em específico que eu tava suspeitando um pouco, por assim, palavras pequenas, falas pequenas que me deixavam com a pulga atrás da orelha. E foi muito legal de ver que no final eu estava certa. Então assim, é um mistério muito bom, um mistério muito bem feito, e toda essa parte de investigação é muito legal. Pra quem gosta de true crime, pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de investigação, super vale a pena ler esse livro, porque assim, é muito bom. Os dois primeiros são bons. O primeiro, Manual de Assassinato, e esse, Boa Garota, Segredo Mortal, são muito bons mesmo. Eu ainda não li o terceiro livro, eu tô pra ler ele, eu não sei exatamente quando, mas assim, quero comprar pra poder ler o último, porque assim, estou muito empolgada mesmo em descobrir qual será a próxima aventura de Pip. É isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu amo esse livro, eu amei ler esse livro, achei ele super gostoso de ler. Eu li ele em tipo assim, 4 ou 5 dias, ele é muito gostoso de ler mesmo, muito rápido de ler, você se envolve na leitura muito fácil. A narrativa é muito fluida. E se você também tá com vontade de ler, se você ainda não leu nem o primeiro, nem o segundo, eu vou colocar aqui na descrição os links pra você comprar. E se você comprar pelos links aqui, você vai me ajudar demais, então eu já agradeço se você comprar por esse link. Mas de qualquer forma, eu super indico, leiam o Manual de Assassinato para Boas Garotas e leiam Boa Garota, Segredo Mortal, porque é muito bom.
E a resolução realmente eu não tava esperando. É uma história que eu nem imaginava, que eu só fui descobrir realmente quando a Pip descobriu, por conta de uma informaçãozinha X que, nossa, mudou tudo que eu estava pensando. Então leiam, vale muito a pena, super indico, 5 estrelas, mais um coraçãozinho, favoritei total esse livro. E é isso por hoje. Se você gostou, se você quer que eu venha falar dos outros livros, se você quer que eu fale do primeiro separado, se você quer que eu fale do terceiro separado, ou se você quer que eu dê um panorama geral da trilogia, comenta aqui embaixo. E não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu tô sempre postando todo dia alguma coisa diferente sobre livros, sobre escrita, sobre música, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!